Nesse momento eu vou estar orando pelas crianças, elas vão estar indo para o culto infantil, separado para elas lá no 3º andar. Depois da oração, as crianças vão estar naquela porta ali, para os irmãos que estão visitando a nossa igreja. Naquela porta ali vai ter uma professora que vai encaminhar as crianças até a sala delas. Vamos orar? Paizinho amado, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Pai de bondade, é um Pai de amor, é um Pai que olha por nós, ó Pai, quando estamos em dificuldades, quando pensamos, ó Pai, que não tem solução, ó Pai, ou que estamos passando por um momento que não vamos suportar, ó Pai, mas o Senhor está no barco com a gente, Senhor. O Senhor carrega o nosso no colo, ó Pai. O Senhor faz com que a gente descanse, ó Pai, e leva o nosso fardo, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos confiar em Ti, ó Pai, e ter o Senhor, ó Pai, como nosso refúgio nesses momentos, ó Pai, de aflição, Senhor. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco, porque nós não merecemos, ó Pai. Nós somos falhos, Senhor Deus. Nós falhamos contigo, ó Pai, de não Te buscar no nosso secreto diariamente, ó Pai. Mas o Senhor usa de bondade, de misericórdia conosco. Obrigada, Senhor. Nesse momento queremos também abençoar a vida das crianças, ó Pai. Cuida, ó Pai, de cada vida, Senhor Deus, e cada coraçãozinho, Pai. Que o Senhor possa estar falando, Senhor Deus, que a sementinha plantada no coração dessas crianças, ó Pai, quando elas crescerem, elas não venham se desviar do Ti, ó Pai. Que elas possam se lembrar, ó Pai, que o Senhor é o refúgio, o Senhor é a salvação, o Senhor é que está à frente de tudo, que estará nos guardando, ó Pai, e nos livrando de todo mal, ó Pai. Abençoa as professoras também, ó Pai, cuida delas, ó Pai, que elas também sejam bênção na vida das crianças, ó Pai. É a nossa oração, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quantas vezes você já ouviu? Deus tem um plano para a sua vida. Você foi criado para um propósito. Mas qual é o plano? Qual é o propósito? E se o que você precisa para encontrar a resposta não for apenas olhar para a sua vida, mas quebrar paradigmas, ampliar o horizonte? A resposta vem quando mudamos de perspectiva. Um convite para ressignificar. Uma jornada de 12 encontros com pastores, líderes, missiólogos e antropólogos, onde você irá mergulhar na perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica. Você não vai se acostumar com o comum. Vem com a gente. Boa noite, amada igreja. Faltam exatamente 10 dias para começar o curso Perspectivas aqui na nossa igreja. Nosso coração está cheio de expectativa. Nós sonhamos e oramos por esse curso há meses aqui na nossa igreja e Deus abriu essa porta e está chegando o dia. No dia 29 de agosto vai começar aqui, terça-feira, a nossa aula inaugural. E nós temos algumas coisas importantes para enfatizar aos irmãos. Primeiro, que esse curso ele é destinado a toda a igreja. Não é um curso para missionários, para pastores, apenas para a liderança. É um curso que ele é desenhado para todos os discípulos de Jesus, que almejam ser fiéis a Deus com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. É um curso, queridos, que mudou a minha vida. Eu fiz esse curso em 2019, lá na Igreja Filadélfia. Esse ano vai ser aqui na nossa igreja. E eu digo com convicção que você não pode perder essa oportunidade. Nós teremos aqui a presença de muitos preletores diferentes, pessoas muito envolvidas na obra missionária, missionários, pastores, missiólogos, pessoas que estão muito capacitadas para ministrar essas aulas, e tenho certeza que vai ser incrível. O curso tem um valor de investimento financeiro. Esse valor ele é destinado a trazer os pastores para cá, a bancar a vinda deles para cá, a estadia. Cada semana será um preletor diferente. O custo do curso também está relacionado com o material do aluno. Esse livro aqui, Perspectivas, você recebe na sua casa ao fazer inscrição.
É o melhor material em português que nós temos sobre o tema da missão de Deus. E além disso, tem todo um kit do aluno com uma apostila, que é um guia de estudos, que também será entregue no dia da aula inaugural aqui em nossa igreja. Se você tem qualquer dúvida a respeito do Perspectivas, a respeito das aulas, de quais temas serão abordados, a respeito de como funciona o curso, como que se dá o estudo ao longo da semana, pode vir nos procurar. Nós teremos uma cantina depois do culto, lá embaixo no nosso subsolo, e nós estaremos tirando todas as dúvidas dos irmãos lá, e inclusive, caso você deseje, fazendo a inscrição na hora ali no computador. Então pode vir nos procurar. Se você tem o desejo de fazer o curso, mas por algum motivo o valor não é acessível para você, pode vir falar conosco. Nós vamos encontrar uma alternativa para você. Tenho certeza que se você deseja fazer esse curso, você não vai ficar de fora, tá bom? E além disso, também quero enfatizar à igreja que a aula inaugural do dia 29 é uma aula aberta. Toda a igreja está convidada, inclusive pessoas de fora, de outras igrejas, estão sendo convidados para virem à aula inaugural no dia 29 aqui, às 19 horas. Vai ser uma aula aberta, vai ser uma aula que, mesmo que você ainda esteja em dúvida se vai se inscrever ou não, mesmo que você não vá se inscrever, mesmo que você não vá fazer o curso, nós convidamos você a estar presente aqui nessa aula. Vai ser incrível, vai ser com o pastor Marcos Grava, que esteve conosco em nossa conferência missionária, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Eu queria orar nesse momento pelo Perspectivas. Vamos nos colocar em oração diante do nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de sediar esse curso que está presente no mundo todo, que está presente no Brasil todo, e agora o Senhor abriu essa porta para a nossa igreja. Nós te agradecemos por esse privilégio, Pai, e pedimos que o Perspectiva seja realmente uma mudança de rumo aqui na nossa igreja, que seja realmente um despertar e uma mobilização para nós, Pai, porque nós queremos ser uma igreja relevante aqui na cidade de Sorocaba, uma igreja que alcança perdidos, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que envia missionários, uma igreja que contribui, uma igreja que dobra os joelhos e ora, Senhor, por aqueles que estão fazendo a obra nos lugares onde nós não podemos estar, Senhor. E nós pedimos por cada um dos irmãos que participarão desse curso, pedimos por cada um dos preletores que estarão ministrando as aulas. Cuida de nós, Pai, e nos conduz debaixo da Tua graça e debaixo do Teu cuidado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Eu estou muito feliz essa noite, você está também? Amém? Estou feliz porque é bom estarmos reunidos como igreja do Senhor. Nós agora, para o momento da palavra, convido você a refletir comigo no tema da nossa reflexão desta noite. Nós estamos na série Redenção e hoje o nosso tema será a promessa. E para isso eu te convido a abrir a Escritura num dos textos mais incríveis, num dos textos mais belos e num dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Estou falando do texto do profeta Isaías. Nós vamos ler o final do capítulo 52, a partir do verso 13, e nós vamos passar para o capítulo 53 inteiro. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos.
Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Palavra do Senhor. Feche teus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, que o teu Espírito Santo nos dê discernimento, que o teu Espírito Santo enche o nosso coração com a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos transforme com poder à luz da tua palavra. Fala ao nosso coração aquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós em particular, que a tua palavra vivifique o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Amados, se você é uma pessoa que gosta de conteúdo, gosta de assistir série, filme, gosta de livros, essa palavra é um terror para você. Spoiler. Não me venha com spoiler. Não quero ouvir spoiler. O que é um spoiler? Um spoiler é quando alguém estraga prazer, chega para você e conta o que vai acontecer no final de um filme. Ou conta o que vai acontecer no final de um livro. Ou se você está assistindo uma série, e se é uma daquelas séries em que sai um episódio novo a cada semana, antes mesmo de você poder assistir ao episódio dessa semana, alguém já chega para você e todo animado conta: olha, neste episódio vai acontecer tal coisa, e você, puxa vida, você estragou a experiência de eu assistir a esse episódio, porque você me deu um spoiler. Eu lembro uma vez meu pai dizendo que ia assistir um filme no cinema, contou para um amigo que iria ao cinema assistir a um filme, e o amigo falou: esse filme é legal, acontece isso, e contou o filme inteiro. Meu pai tirou a carteira, tirou uma nota de 10 e falou: toma o valor do ingresso, não preciso mais ir ao cinema. A gente não gosta de spoiler, porque a gente gosta de ter a surpresa. Se você, assim como eu, gosta de um gênero de livro chamado romance policial, livros de crime, de investigação, a gente fica curioso. O que aconteceu, detetive? O que será que vai acontecer? Saber a solução antes da hora estragaria completamente a nossa experiência. A gente não gosta de spoiler, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você olhe para mim, que você nem respire por um momento. A Bíblia está cheia de spoilers.
Agora pode respirar. A Bíblia está cheia de spoiler. E o que eu quero dizer com a Bíblia está cheia de spoiler? Eu quero dizer que no Antigo Testamento, séculos antes de Jesus vir a este mundo, nós temos diversas e diversas passagens que já falavam sobre Jesus. Um monte de spoilers. Você quer acompanhar comigo alguns? Por exemplo, a gente tinha um spoiler das origens de Jesus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, esse texto é conhecido como proto-evangelho, porque é a primeira menção de Jesus e do poder do evangelho na Bíblia. Depois de Adão e Eva pecarem, Deus está dando sentenças a ele. E olha o que ele diz: porém inimizade entre você e a mulher. Deus está falando isso para a serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Lá no Éden, lá em Gênesis 3, quando os seres humanos acabaram de pecar e se distanciar de Deus, estavam sendo expulsos do jardim, Deus já disse que haveria uma solução. O descendente da mulher, um descendente de uma mulher viria, ou seja, uma pessoa, não seria um anjo, não seria algo sobrenatural, não seria algo místico, seria um homem como eu e você, e este homem esmagaria a cabeça da serpente. Lá no livro de Apocalipse, a gente sabe que essa serpente é ninguém menos que o próprio Satanás. Olha outro spoiler que nós temos, os spoilers das origens do Messias, quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, de ti eu farei uma grande nação, olha as estrelas do céu, você consegue contar? Então esse vai ser o tamanho da sua descendência. E olha o que ele diz em Gênesis 17:6, eu o tornarei extremamente prolífero, com muita descendência, de você farei nações e de você procederão reis. O Messias, o Salvador, aquele prometido, filho da mulher, viria da linhagem de Abraão. Mas além de Abraão, nós temos um texto incrível do netinho de Abraão, Jacó, filho de Isaac, que é filho de Abraão. Jacó, quando estava bem velhinho, abençoando os seus filhos, ele abençoou cada um dos seus filhos. Ele chegou para o filho dele chamado Judá e proferiu uma bênção para Judá. E olha o que ele falou: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. A ele as nações obedecerão. Tivemos um spoiler. Esse Salvador viria da família de Judá, ele seria rei, ele seria governante. Mais especificamente, quando nós avançamos, chegamos no rei Davi. Olha o que Deus falou para Davi: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O trono de Davi não acabaria. E Jesus, no Novo Testamento, é o filho de Davi. Tivemos mais um spoiler: o Messias viria de Davi. O que mais que nós tivemos? Spoilers dos ofícios desse Messias. Ele seria rei, o seu trono duraria para sempre, mas ele também seria um profeta. Olha o que o livro do Deuteronômio diz: levantarei no meio de vocês, irmãos, um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Nesse texto, o Senhor estava dizendo que um novo profeta se levantaria assim como Moisés, ou seja, com o poder de Moisés. Só que o próprio livro do Deuteronômio fala que desde que Moisés morreu, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, que Deus falava face a face. Mas existia uma promessa, que um novo profeta, assim como Moisés, se levantaria. Ficamos sabendo, esse Messias, além de rei, seria um profeta. Mas além de rei e um profeta, ele também seria o nosso sacerdote. Olha o que diz o Salmo 110:4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo é um dos salmos mais incríveis e importantes que nós temos, porque ele é um salmo messiânico. O Salmo 110 é um salmo que fala sobre a vinda do Messias. E a gente já sabia que esse Messias, além de rei, além de profeta, ele seria um sacerdote.
Nós tivemos um grande spoiler do local que Jesus ia nascer. O profeta Miqueias: mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Vai vir de Belém. O Messias vai vir de Belém. A gente nem precisa se preocupar onde ele vai nascer. Vai ser em Belém. Tivemos um spoiler de onde ele vai nascer. Nós tivemos um spoiler do nascimento. O profeta Isaías: a virgem conceberá e dará à luz um filho. E até o nome dele a gente já sabe. O nome dele vai ser Emanuel, que significa Deus conosco. A gente não tinha nem expectativa de como Jesus seria chamado, porque séculos antes o Senhor já tinha dito para o profeta: vai nascer de uma virgem e vai se chamar Emanuel. Nós tivemos o spoiler do primo do Messias, o spoiler de João Batista. Olha o que o profeta Malaquias fala: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Preste atenção, o Antigo Testamento termina no profeta Malaquias com a promessa de que Elias voltaria. Como o Novo Testamento começa? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, iniciam com o ministério de João Batista. E as pessoas achavam: João Batista é Elias que voltou, e Jesus falou: não, João Batista é aquele que veio no espírito e no poder de Elias. Se cumpriu o que o profeta Malaquias havia dito. O Antigo Testamento termina dizendo que o profeta Elias voltaria. O Novo Testamento começa com o ministério daquele que veio no espírito e no poder de Elias, João Batista. Até do primo do Messias a gente teve spoiler. Tivemos spoiler do sol da justiça. Malaquias falou: para vocês que reverenciaram o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltearão como bezerros soltos no curral. Ou seja, esse Messias traria justiça. O ministério dele ia ser um ministério de cura. Nós sabíamos que Jesus iria curar. As curas do Novo Testamento não são uma surpresa. Por quê? Porque Malaquias já tinha dado um spoiler. A pregação da justiça do reino não é uma novidade para a gente. Por quê? Porque Malaquias já tinha dado um spoiler. Esse Messias é o sol da justiça. Mas além disso, a gente ficou sabendo que ele seria rejeitado. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Nem tudo são flores nesse caminho do Messias. Há pontos de tensão, há problemas. A pregação dele não vai ser aceita por todos. E a gente já teve um spoiler. Essa pedra, a mais importante, a pedra angular, vai ser rejeitada. E aí nós chegamos onde? Aonde nós chegamos? Nós chegamos no talvez o maior spoiler de toda a Bíblia. E a gente chega nesse livro aqui do profeta Isaías. O profeta Isaías é um profetão, 66 capítulos. Quando você está lendo a Bíblia inteira, você chega no profeta Isaías, pode procurar uma poltrona bem confortável, que você vai ficar em Isaías um bom tempo. E o profeta Isaías pode ser dividido em 3 partes, do 1 ao 39, do 40 ao 55, do 56 ao 66. São 3 grandes blocos do livro de Isaías, que têm características e peculiaridades diferentes. Alguns estudiosos defendem que Isaías escreveu em diferentes momentos da sua vida esses 3 blocos. E quando nós chegamos no bloco de Isaías que vai do 40 até o 55, nós temos, na minha opinião e na opinião de muita gente, a parte mais rica, mais bonita do profeta Isaías. E o que trata esse bloco de Isaías que vai do 40 ao 55, basicamente ele fala a respeito de 2 servos de Deus. 2 servos de Deus. Um servo é medroso, um servo é cego, um servo não é tudo isso, tenta, mas não vai conseguir, vai falhar. Esse servo é Israel. Só que nós temos também um outro servo, o servo do Senhor. E esse servo do Senhor vai fazer aquilo que ninguém esperava. Vai fazer aquilo que vai deixar todo mundo de boca aberta. E durante esses capítulos, nós temos o que nós chamamos de os cantos do servo do Senhor. São 4 cantos, os versos estão ali projetados. O primeiro canto, do 42, 1 a 9. O segundo canto, 49, 1 a 7. O terceiro canto, capítulo 50, do 4 a 11. E aí nós chegamos, amados, no nosso texto de hoje. O 4º canto do servo
do Senhor. E esse é o maior spoiler de todos que nós temos na Bíblia. Nenhum texto do Antigo Testamento descreveu com tanto detalhe, mostrou com uma riqueza tão preciosa e tão sublime o papel do Messias como esse de Isaías 52, do 13 até o 53, 12. Esse é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento e de toda a Bíblia, porque séculos antes de Jesus nascer, séculos antes de Jesus ir para a cruz, nós tivemos um detalhamento do que seria o papel de Jesus. E eu quero que você acompanhe comigo algumas dessas características. Antes eu preciso te dizer uma coisa. Todo esse bloco que nós lemos, como eu falei, é um canto, é um hino. E um hino é feito em forma de poesia. Talvez na sua Bíblia ele esteja escrito em prosa, mas algumas versões mais recentes da Bíblia já trazem esses cantos em poesia, porque é uma poesia, é um hino. E essa poesia, ela tem 5 estrofes. E cada estrofe dessa poesia tem 3 versos cada, totalizando os 15 versos deste canto. 5 estrofes com 3 versos cada. Eu quero que você rapidamente acompanhe comigo o que essas estrofes deste canto maravilhoso têm para nos ensinar. Em primeiro lugar, a primeira estrofe desse canto mostra que o servo do Senhor vem em mistério. O mistério do servo. Por que mistério? Porque nós vemos aqui no verso 13, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Deus começa dizendo que este servo vai ser, não pouco, não mais ou menos, mas muitíssimo exaltado. Esse servo vai ser engrandecido e exaltado. Mas quando nós chegamos no verso 14, diz, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, afinal sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Nós começamos a ficar pasmados aí. Como que alguém que vai ser muitíssimo exaltado, em algum momento ficou desfigurado a ponto de não parecer um ser humano? Temos um paradoxo. Engrandecido e muitíssimo exaltado, mas ficamos pasmos do quanto ele estava desfigurado. Só que no final, no verso 15, fala, de igual modo, ele aspergirá muitas nações e o quê? E reis calarão a boca por causa dele. Olha que palavra forte. Reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Ou seja, há um aparente paradoxo entre Jesus, este servo, ser muitíssimo exaltado e a sua aparência desfigurada. Mas no final, e o canto já inicia dessa forma, no final, os reis que desprezaram, os reis que ficaram pasmados, os reis que não o engrandeceram, que não entenderam, os reis vão o quê? Calar a boca diante dele. Isso é um mistério. Muitíssimo exaltado, mas desfigurado, mas há uma promessa. No final, os reis calarão a boca diante dele. O início deste canto mostra que este servo, ele vem de uma forma que é misteriosa. Por que Jesus teve que vir da forma que veio? Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Por que Jesus precisou nascer numa manjedoura em Belém, entre os animais, um local completamente impróprio para ele? Por que Jesus teve que sofrer dores físicas? Por que Jesus teve que ser esmagado na cruz? Mas esse Jesus que passou por tudo isso, que foi humilhado, desprezado, esse Jesus todos o adorarão um dia, todos se dobrarão diante dele um dia. Como entender isso? Isso é um mistério. E o profeta Isaías já disse no início que o ministério deste servo do Senhor seria um mistério. Mas além do mistério, a segunda estrofe deste canto fala sobre a rejeição do servo. E aí nós entramos no capítulo 53, e olha o que diz o primeiro verso: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Alguma versão vai dizer, quem creu em nossa pregação? Isaías já estava dizendo o quê? Que a pregação do Evangelho
não seria aceitada por todos. E de fato isso aconteceu com Jesus. Nem todos aceitaram o que Jesus falou, nem todos creram na pregação de Jesus, nem todos creram na pregação dos apóstolos. Os discípulos de Jesus foram perseguidos por pregar o evangelho de Jesus. Só que isso não é novidade. Nós já sabíamos que a pregação, que a mensagem deste servo do Senhor seria rejeitada. Qual outra rejeição? A rejeição por conta das suas origens humildes. Verso 2: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Amados, aqui esse texto não está falando da aparência física de Jesus, no sentido dele ser feio ou bonito. Há muita confusão sobre isso. Já ouvi pessoas afirmando que Jesus não era bonito, Jesus era feio. Isaías fala que Jesus era feio. Poderia até ser feio, mas não é isso que Isaías está falando. Isaías está falando que Jesus veio de um local humilde, não só no seu nascimento. Jesus nasceu em Belém, numa manjedoura, como eu falei, mas a infância de Jesus, onde Jesus cresceu, foi numa cidade chamada Nazaré. Pode vir algo bom de Nazaré? Perguntou Filipe, quando Jesus o chamou. Melhor, Natanael. Pode vir algo bom de Nazaré? Nada pode vir bom de Nazaré. Por quê? Porque aquela é uma cidade dos excluídos, cidade de marginais. Nada que vem daquele lugar presta. Você já ouviu isso? De algum local, de alguma etnia? Não confio na etnia tal, porque gente daquele lugar ninguém presta. Você já ouviu frases assim? Que feio, né? Pois é, já sabíamos que isso ia acontecer com Jesus. Pode algo bom vir de Nazaré? As origens humildes de Jesus. Só que Jesus também foi rejeitado pelo seu sofrimento. Verso 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. A rejeição de Jesus viria pelo seu sofrimento na cruz. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Porque Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho? Porque a cruz era motivo de vergonha, a cruz era motivo de chacota. Quem iria aceitar a mensagem de um suposto Salvador que foi entregue para as autoridades pelo seu próprio povo e foi julgado segundo as leis civis, com a pior condenação que existia na época? A cruz. É como se nós falamos: é dele que você está dizendo? Aquele que nem o povo dele aceitou, aquele que foi condenado à prisão perpétua, aquele que foi para a forca, para a cadeira elétrica, aquele que foi condenado à morte. A cruz era a pior sentença. A cruz era sinônimo de escândalo. Aqueles que eram crucificados ficavam expostos na entrada, na saída da cidade, como sinal de vergonha, para que as pessoas olhassem e temessem o Império Romano. Como aceitar alguém que passou por tamanha humilhação? Alguém que foi julgado e condenado. Ele foi rejeitado pelo seu sofrimento. E Paulo, ao dizer: eu não me envergonho do Evangelho, ele disse isso porque o Evangelho era sinal de vergonha para muita gente. O servo do Senhor é um mistério, seria rejeitado. Só que o servo do Senhor traria a expiação para os nossos pecados. Essa é a terceira estrofe desse verso. Expiação significa purificação. E nós estamos aqui, amados, no clímax dessa poesia. Essa é a forma hebraica de fazer poesia. A gente se encontra no meio. Eu tenho 5 estrofes. A do meio é a mais importante. As extremidades apontam para a estrofe do meio. E aqui nessa terceira estrofe nós temos o centro desse canto. E esse é o clímax e a parte mais importante do canto. Qual seria a obra desse servo do Senhor?
Qual seria a obra de purificação dele? Primeiramente, no verso 4, nós nos enganamos quanto a ele. Por quê? Porque diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ou seja, nós achávamos que Jesus tinha ido para a cruz porque Deus tinha abandonado Jesus. Nós achamos que Jesus tinha ido para a cruz porque ele tinha feito algo errado, porque ele era o culpado, porque ele mexeu com quem não devia mexer, com os fariseus, com os saduceus, com o Império Romano. Jesus pisou na bola, Jesus exagerou. E Jesus na cruz ainda, para ajudar, fala o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Salmo 23:1, também é um salmo messiânico, aponta para o sofrimento do Messias. Pronto, está o prato cheio. Até Jesus está dizendo que Deus o abandonou. Qual é a única conclusão? Realmente, Jesus está na cruz porque Deus o abandonou. Mas Isaías está dizendo, nós estávamos enganados. Nós pensávamos que era isso, mas era um engano da nossa parte. Porque Jesus não estava na cruz porque Deus o abandonou, mas ele estava na cruz e se sentiu abandonado por Deus. Por quê? Porque o peso da expiação foi forte. O peso da expiação foi incalculável. O peso da expiação foi algo que ninguém nunca sentiu nessa vida. Olha o verso 5, preste atenção nessas palavras, ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. Perceba o peso disso, traspassado, castigado, ferido. Ele sofreu tudo isso na cruz, foi pesado demais, era pecado em cima de Jesus demais. E por que tinha tanto pecado? Porque o último ponto da expiação, porque ele nos substituiu nessa cruz. Verso 6, todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, a gente seguiu o que a gente quis, cada um fez o que quis. E o Senhor... E Deus, e aqui Senhor é Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Israel, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso que nós estávamos enganados, porque nós achávamos que ele estava na cruz porque ele tinha feito algo errado, mas não, ele estava na cruz recebendo o meu e o seu pecado, a minha e a sua iniquidade. De nós hoje, de todo o povo de Deus, durante todo o tempo, é pecado demais. E o profeta Isaías diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Por isso que Jesus fala, Deus, o Senhor me abandonou, é pecado demais. O canto continua, nós já vimos que é um mistério, nós já vimos que ele foi rejeitado, já vimos que a obra dele foi expiatória, e esse servo foi submisso. Ele foi submisso no julgamento e no sofrimento. Olha o verso 7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. O julgamento de Jesus foi um julgamento ilegal. Já estudamos isso aqui quando falamos do Evangelho de Marcos. Os judeus não tinham do que acusar Jesus. Inventaram coisas que não faziam sentido. Um falava A, outro falava B. De repente todo mundo gritou, crucifica só, para de perguntar, para de achar, só crucifica. E Pilatos olha para Jesus, você não vai falar nada? E Jesus fica em silêncio. Jesus foi submisso no seu julgamento. Poderia se defender, estava sendo injustamente acusado, mas ficou quietinho. E quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado, ou seja, ele morreu, não deixou descendente, não deixou posteridade.
Não há mais esperança, acabou. No seu sepultamento foi-lhe dado túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Jesus foi crucificado entre ladrões, um local de bandidos, um local de criminosos, e um inocente estava lá no meio. Só que também nós sabemos que um rico, para cumprir a profecia, chamado José de Arimateia, deu um túmulo a Jesus. Esse servo foi submisso, esse servo ficou calado, esse servo era 100% inocente. E a última estrofe, para completar, já vimos que é um mistério, já vimos que ele foi rejeitado, já vimos que a obra dele foi expiatória, já vimos que ele foi submisso, e no final ele será exaltado. Como ele será exaltado? No verso 10 diz assim: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Sua prole, ou seja, a sua descendência, a sua prosperidade. Jesus, ao fazer isso, estava formando uma família, a família da fé a qual eu e você pertencemos. Aparentemente ele estava morrendo sem deixar descendentes, mas ele ressuscitaria com tantos descendentes que as estrelas do céu não são suficientes para contar. Eu e você fazemos parte dessa prole, eu e você fazemos parte dessa descendência. E ele ressuscitaria, porque depois do sofrimento de sua alma, o verso 11 diz: ele verá a luz e ficará satisfeito. Deus o Pai não o deixou na morte, mas Deus o Pai o levantou, e Jesus novamente viu a luz e vê a luz eternamente. Ele é a luz, o sol da justiça que está em Deus. E esse lindo canto termina: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou sua vida até a morte. Foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Apóstolo Paulo em Filipenses diz: todo joelho se dobrará diante de Jesus e confessará que Jesus é o Senhor. O final dessa história é exaltação. Muitíssimo exaltado. Jesus vive, Jesus reina para sempre. Isso não é novidade, isso já foi um spoiler, séculos antes de Jesus nascer. Essa, amados, é a promessa de Deus, essa promessa que faz parte da redenção. Eu quero finalizar com 3 perspectivas para a nossa vida. Nós estamos estudando o plano da redenção. Deus criou o mundo, o ser humano caiu, falhou, pecou, não havia esperança. Mas Deus lá atrás já mostrou que havia esperança para o pecado da humanidade. E essa esperança para a solução do pecado em Jesus. A solução para o meu e o seu pecado em Jesus. A reconciliação em Jesus. Se você se sente distante de Deus, se você se sente separado de Deus, se você sente que o seu passado te condena, há solução para o seu problema, há esperança para a sua vida, há esperança de reconciliação em Jesus, porque Ele já sofreu, Ele já carregou o seu pecado lá na cruz. E o fato de nós vermos lá no Antigo Testamento essas promessas, nós temos essa convicção que a fidelidade de Deus se manifesta em Jesus. Amados, estou falando de um texto, 6 séculos, 7 séculos antes de Jesus nascer. Talvez as pessoas do tempo de Isaías, ou os filhos de Isaías, começassem a ficar desanimados. Será que isso vai se cumprir? Será que isso vai vir? Nossos avós não viram, nossos avós não viram. Será que nós vamos ver? Será que nossos filhos vão ver? Será que um dia isso vai se cumprir? E hoje, milênios depois, nós estamos aqui falando que essa promessa de Deus se cumpriu. Se Deus foi capaz de cumprir uma promessa desse porte, qual promessa Deus falhará comigo e com você? Nenhuma. Muito bem, meu amor, nenhuma. Deus não falhará conosco em nenhuma
de suas promessas. E as promessas de Deus nos levam no caminho da redenção. Olha para a cruz, olha para Jesus. Olha para a cruz e você pode ter convicção de que Deus é fiel, de que Deus cumpre o que promete. E em Jesus, eu e você podemos ter esperança para um futuro com Deus. Amém?